Olá, pessoal. No outro vídeo, eu falei sobre as entidades nativas aí da OpenAlex. Só que ficou ali meio teórico, ficou só explicando o que era cada uma delas. Hoje a ideia que eu queria aqui é a gente dar uma olhada na carinha da interface da OpenAlex. Mas também eu já falei num outro vídeo que a OpenAlex é uma base nova e ela está sofrendo atualizações constantes. Então, essa interface que a gente vai ver hoje é a interface do dia que eu estou gravando, mas com certeza ela irá mudar no decorrer do tempo. Só que a ideia se manterá a mesma, isso eu tenho praticamente certeza. Certeza não dá para ter porque eu não tenho bola de cristal. Mas tem uma grande noção aí, baseada nos últimos anos, né? E o conceito se mantém e a base vai se atualizando, principalmente no sentido visual. Acho que já comentei em outro vídeo que a interface da OpenAlex veio depois dos dados. Quando ela começou, a gente só podia trabalhar, só conseguia trabalhar com API. Hoje em dia ela já tem um esquema de login, já melhorou bastante e tem toda essa parte visual. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui hoje na interface, ver como que são algumas coisas, os dados que são oferecidos, né, das entidades, que a gente falou que existiam as entidades, mas o que eu consigo resgatar de informação dessas entidades, ok? Então a cara inicial da OpenAlex é essa que a gente está vendo aqui. E aqui, ó, temos um campo de busca. Ele vem por padrão o Works, que é a semente inicial e o mais forte ali da OpenAlex, né? Mas facilmente eu consigo trocar para algumas outras entidades, certo? E tenho aqui mais tipos de entidades, que eu vou para além das entidades só as nativas, né? Tem várias outras. Mas as principais daqui a gente já viu em outros vídeos, ok? Então, vamos usar por aqui. E para poder fazer a apresentação dos dados, para seguir uma linha de raciocínio, ter um caminho, eu vou começar por autores e vou usar um autor que é legal, o nosso famoso César Lattes. Tanto que a plataforma Lattes, o currículo Lattes, recebeu esse nome, foi batizado como Lattes, em homenagem ao Cesare Manussetto Giulio Lattes, né? Que é apresentado aqui na Wikipédia, foi um físico brasileiro extremamente relevante no seu tempo, falecido em 2005, ok? Então vamos ver se tem publicações do César Lattes na OpenAlex. Tá? Coloquei a nossa busca aqui por autor, César Lattes. Ele já me sugeriu aqui um outro nome, CMG Lattes. Eu comentei que na entidade autor, ele tenta fazer desambiguações. Vamos ver, o nome dele é Cesare Mansueto Giulio Lattes. CMG Lattes. CMG Lattes. Bacana, parece ser esse perfil mesmo. Search. É esse aqui. CM Lattes. Olha que legal, olha quanta informação eu tenho sobre ele aqui. Os nomes observados nas publicações, lembra aquele processinho de desambiguação que eu comentei no outro vídeo? Aqui ele mostra todos os nomes que o algoritmo da OpenAlex conseguiu identificar que pertencia ao mesmo César Lattes. Isso aqui é bem legal para uma auditoria. Aí, ó, Cesare MG Lattes, César MG Lattes, C Lattes, vários outros. O César Lattes, indexado na OpenAlex, tem um total de 73 trabalhos, um total de 1.730 citações, o índice H de 15 e o I10 índice de 17, ok? Então vejam que tem várias coisas, os principais tópicos que ele publicou, um gráfico aqui mostrando o ano, quanto que ele publicou por ano, né? Então, várias informações. Algumas que eu acho legais, né? Essa variação de nomes observados, as instituições que observaram que ele trabalhou. Lembra, a gente falou lá das entidades, falamos da entidade autor, agora vamos olhar uma entidade instituição. Por exemplo, a Universidade de São Paulo. Tem um total de 483.400 trabalhos. Esse total aqui é meio aproximado, tá? Se você for tentar coletar os dados de verdade, quando você vai refazer esse resgate da informação, o,
o quantitativo total muda um pouquinho, né? Então, vejam aqui, tal, por ano na USP, Universidade de São Paulo. Aqui nós temos os principais tópicos que a USP pesquisou. Aqui as instituições filhas, por exemplo, o Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, é visto como sendo uma instituição diferente, porém uma instituição filha da USP. Instituições relacionadas, o Instituto Butantan, o ROR, o ID Open Alex, iniciado em I, certo? Em I maiúsculo. Então, veja essa outra entidade. Agora, a terceira entidade que a gente vai olhar, olhamos a entidade autor, que é essa aqui do César Lattes, olhamos uma entidade instituição e vamos para onde a Open Alex mais brilha, na entidade trabalhos, ok? Vamos escolher o trabalho com mais citações aqui na Open Alex. Ela ordena por número de citações. Então, o trabalho dele aqui, vamos olhar esse. Olha só, tem um total, citou na verdade, né? Citou 29, 371 pessoas citaram. Esses CITs aqui é as referências que ele usou. Esse FWCI, ele indica a relação desse trabalho a comparação com os outros da mesma área indexados na Open Alex. É um índice aqui próprio da Open Alex que mostra os trabalhos desse tipo. Tem uma média de FWCI 1, que é baseado nas citações, baseado em algumas coisas. Tem 1 como média, tá? Na hora que faz o cálculo do FWCI com todos os seus valores. Normaliza, deu 1 para a média dos trabalhos. Então, se o trabalho tem mais que 1, ele está acima da média. Se ele tem menos que 1, ele está abaixo da média. Podemos ver que esse aqui teve um reconhecimento significativamente, né, maior do que a média. Está com 18 e 24, certo? Então, isso é o FWCI, é uma certa medida de reconhecimento do trabalho, calculada pela Open Alex. Citações, referências, os citados, né? Esse trabalho tem 29 referências. Quem citou ele? As pessoas que falaram, esse trabalho é legal, estou usando ele como fonte minha, ou falaram, é ruim, eu estou usando ele como fonte, também pode ser. Citação tem vários significados. Mas que citaram esse trabalho? 371, tem 10 trabalhos relacionados a ele, certo? Informações que eu consigo sobre a entidade de trabalho. Logo aqui de cara já vem ano, o tipo, a Source, que é uma outra entidade que a gente já comentou no outro vídeo, né? Quem foram os autores, né? Quem assinou a autoria dele, as instituições que estavam envolvidas, quem foram as instituições, quais foram as instituições que esses autores assinaram como tendo vínculo no momento que publicou esse trabalho. Essa parte aqui de tópico, tópico, subdomínio, domínio, campo, desculpa, não domínio. Subcampo, campo e domínio vai ser tema para um outro vídeo, mas a gente consegue já ter uma ideia do que é. Então, dentro dessa área aqui, dentro desse tópico, dentro desse subcampo, dentro desse campo, desse domínio, tá? Então, a gente consegue ver várias informações. Acesso fechado, o ID, começando com W. Uma coisa super interessante, olhem aqui, se eu digitar openalex.org/works W e uma sequência numérica, é o ID OpenAlex desse trabalho, certo? Com relação a onde eu consigo encontrar, aqui pode ter mais de um, tá? Mas aonde eu encontro? Nesse source, nesse landing page, o DOI dele. Então são várias informações que eu consigo. Vamos olhar aqui nos detalhes alguma coisa sobre a outra entidade, a entidade source. Fiscal Reports da Elsevier, bacana, eu sei que o publisher é Elsevier. Olha os ISSNs desse source, também a quantidade por ano, várias informações sobre a fonte desse trabalho, ok? Então aqui a gente consegue ver as entidades autora, entidade instituição, entidade de trabalho, entidade source, entidade publisher, várias informações a gente consegue olhar pela própria interface. E isso aqui já atende muitos casos quando a gente quer saber sobre um trabalho.
Vou mostrar agora uma coisa que também será tema de outro vídeo, as informações mais completas. Aqui, ó, pela API, a visão de API desse trabalho. Eu particularmente gosto dessa visualização, mas sei que não é tão legível. Vou ativar aqui o estilo de formatação. Esse aqui é um formato JSON. Tem vídeo no canal, mas depois eu farei um especificamente para OpenAlex. Tá? Então a gente consegue pegar várias outras informações, inclusive informações mais cruas. Por exemplo, o How Affiliation String vai mostrar como a pessoa assinou. Por exemplo, como instituição, vai me mostrar simplesmente a universidade Waseda University, que fica em Tóquio, no Japão. Mas como que a pessoa assinou isso? Ela assinou dessa maneira. Com base nesse texto aqui, com base nesse texto, a OpenAlex fez a inferência que é dessa universidade e jogou, atribuiu para essa entidade, ok? Então, por isso que às vezes, ó, display name, Waseda University, a instituição, tal. Aqui o ID da Waseda University. E ela chegou a isso baseado nesse texto cru. Por isso que, assim, é uma identificação computacional, às vezes falha, comentei em outros vídeos, mas, em geral, é bem bacana. Dá para a gente fazer as nossas análises. Tá? E vejam que tem uma quantidade muito grande de informações aqui. Eu consigo, por exemplo, olhar... falou que 100 e tantos referenciaram esse trabalho. Quais são eles? Eu consigo ver. Tem aqui as URLs, os 29 que ele citou, né? Então, e aqui o abstract, de uma outra forma, a gente consegue ver os resumos de alguns trabalhos. Então tem bastante informação nessa visão API. Só que depois a gente vai fazer um vídeo aí só para ler ela, ok? Então essas são as entidades que nós temos na OpenAlex, olhando aí pela interface inicial da OpenAlex. Posso mudar aqui a entidade, coloquei nomes, usei o César Lattes aí como uma homenagem a esse grande pesquisador brasileiro. Mas, em resumo, podemos ver a entidade autor, entidade de trabalho, entidade instituição, entidade funder e publisher. Search, funder não vimos. Mas seguem todas o mesmo padrão, ok? Muito obrigado, gente.